Olá pessoal, sou o professor Edson Allert. Estou nesta segunda videoaula fazendo uma continuidade da apresentação dos recursos do software Lumini V4 da AutoQI no módulo Cabimento Estruturado. Na semana anterior, no vídeo anterior, acabei falando basicamente da distribuição dos pontos, que é talvez uma das etapas mais demoradas e de repente mais detalhista, onde eu preciso especificar exatamente a localização de cada um dos pontos nas áreas de trabalho dos usuários, e junto a isso a distribuição das caixas de passagem e na sequência já lançamento de condutos. Então hoje basicamente nós seguimos na continuidade daquele projeto. Eu vou abrir um esboço anterior onde eu já tenho toda a parte de pontos distribuídos, as caixas, os condutos, e a partir daí a gente fará no primeiro momento a localização e distribuição dos espaços de telecomunicação, junto a ele a sala de equipamentos e ainda a sala de entrada de telecom. Entender que nessa demonstração, nesse vídeo e nessa planta, todos esses espaços ficam no mesmo local. Eu tenho um único andar, um andar térreo, e de um único local eu recebo o serviço telecom, ou seja, eu recebo o que eu contratei dos provedores em termos de telefonia, em termos de dados, link de internet no caso, e junto a ele o espaço da sala de equipamentos. Então basicamente nessa abordagem eu vou fazer unicamente a colocação de um espaço de um DO junto àquele rack. Não vou estruturar o rack da sala de equipamentos, mas o objetivo maior é detalhar o espaço, que é o espaço da sala de telecom, e ali sim então a distribuição dos switches e os patch panels para distribuir os pontos até as áreas de trabalho dos usuários. Então iniciando, eu vou usar a mesma configuração do vídeo anterior. Então eu vou projetar aqui num resumo, numa sequência de passos, e na tela ao lado eu vou colocar o ambiente do Lumini. Então dessa forma eu consigo estar sempre mostrando para vocês a realização junto ao Lumini. Só alterar um pouquinho aqui, deixar ele um pouquinho maior e diminuir um pouquinho o documento do Word aqui. Certo? Então eu tenho o resumo aqui, tá? Pelo resumo então eu vou começar a partir do armário telecom, e tem a planta já estruturada. Então a partir dessa planta eu já fiz, vindo para cá então, a designação aqui da distribuição de todos os pontos, tá? Junto a estes algumas caixas de passagem. Então tem a caixa número 5 aqui e assim por diante, e o lançamento dos condutos. Então seriam os caminhos aí já utilizados para fazer distribuição do cabeamento até as áreas de trabalho. Então basicamente agora é definir os espaços de telecom, na sequência fazer o lançamento das calhas, das eletrocalhas como caminhos principais, e a partir daí depois fazer o lançamento dos cabos dentro desses espaços. Então vocês a partir daí vão ter uma visualização de que o Lumini é uma ferramenta extremamente fascinante para esse tipo de trabalho, tá? Neste caso estou utilizando a versão demonstração para fazer essa gravação, e basicamente isso. Então numa sequência agora de passos, a partir do roteiro eu consigo passar para vocês a ideia de continuidade do projeto iniciado anteriormente. Certo? Começamos então primeiro em fazer o lançamento do switch. O espaço aqui, pressionar a tecla F5, vou dar um zoom nesse espaço. Então toda a colocação desses espaços, eu vou colocar um armário de telecom aqui, eu vou colocar a sala de equipamentos logo ao lado e a sala de entrada de telecomunicações logo ao lado, dizendo que este local, no caso dessa planta, este local vai atender a todos estes, esse local vai ser o que vai receber todos esses serviços e vai distribuir ele para a planta em questão, para a construção em questão. Então enquadrei já, vou fazer o lançamento de um switch no primeiro momento. Eu já enquadrei a sala de telecom no desenho, certo? A partir disso agora eu vou clicar no botão quadro de telecomunicações, ele fica aqui, quadro de telecom. Ok?
Eu vou dizer que esse quad telecom ele vai ficar numa posição média, então eu não preciso detalhar nome aqui, ele já pega automaticamente. E eu tenho agora a seguinte questão nessa janela que se abriu. Eu estou montando, então, veja que eu estou montando um rack, e na janela que se abriu eu tenho a opção de equipamentos, e na sequência depois eu preciso fazer a ligação entre esses equipamentos, ou seja, eu vou colocar um switch, e posteriormente eu vou ter que fazer a ligação do switch com o patch panel. Certo? Então eu vou vir um sinal de mais aqui. Eu vou seguir exatamente o roteiro, então eu vou pegar dentro do grupo aqui, acessórios de cabeamento híbrido, e eu vou localizar na listagem aqui, dentro do subgrupo, um switch 10-100TX, né, 10-100.000 base FX, que é um switch que tem 24 portas RJ45 e 2 portas fibra com conector SC. No projeto, pela especificação do roteiro aqui de forma mais detalhada, junto à disciplina de projeto de infraestrutura, eu tenho um total de 94 pontos de telecom na planta do térreo. Então, se eu for entender que 94 pontos, eu tenho 24 portas RJ45 em cada switch, então dividindo 94 por 4, eu vou precisar um total de 4 switches para atender esse projeto. Então, em repetições eu coloco 4, certo? E eu vou desmarcar a opção saída para WA, justamente dizendo que no projeto eu vou seguir a lógica de cabeamento estruturado, e num contexto de cabeamento estruturado não há permissão de que um cabo de um ativo vá diretamente para a porta no switch, ou seja, ele precisa passar obrigatoriamente por um patch panel. Então, neste caso, os pontos de telecomunicações das salas não serão ligados diretamente nele, e isso será a função do patch panel, que em seguida vai ser colocado nesse armário. Então eu vou desmarcar essa opção aqui e pressiono um OK, certo? Então veja que o switch 01 está colocado aqui e ele está com 4 repetições, certo? Então, só nas notas aqui do roteiro, esse switch aqui vai receber as fibras de backbone da sala de equipamento, e ele vai distribuir o cabeamento metálico para os pontos do pavimento. Então, para dimensionamento da quantidade aí de switches necessários, eu fiz o cálculo então de 94 dividido por 4, que me levou ao número de 4 switches. Eu poderia ainda na parte aqui, nesse vídeo hoje não vou detalhar isso, mas eu poderia ainda nessa parte aqui de grupo, pegar um conjunto aqui de elementos de rack, e aí tem vários elementos aqui como questão de unidade de ventilação, um guia de cabo fechado, guia de cabo aberto, uma placa de fechamento, e eu poderia estruturar o rack de forma extremamente detalhada, da forma como realmente ele é. Hoje eu vou deixar isso de uma forma um pouco mais automatizada para o Lumine se preocupar com isso. Eu apenas vou dizer que eu quero colocar um switch e 4 repetições, eu não vou estruturar o rack de forma completa. Vou deixar isso para uma próxima videoaula. Então, na sequência agora, eu vou fazer o lançamento do patch panel, certo? Então, venho no mesmo local aqui. Eu busco agora aqui em grupos acessórios de cabeamento metálico, já selecionado. E eu vou pegar o elemento aqui, que é um painel de conexão RJ45, ou que é o conector modular 8 vias, nome utilizado também para as portas RJ45. Certo? 24 portas, já a simbologia desse patch panel. Nesta videoaula eu vou deixar em repetições 1 e eu vou pedir que ele depois automaticamente faça o cálculo de patch panels necessários. Mas se eu quisesse fazer agora uma estruturação mais completa, eu poderia colocar 4 patch panels e depois na sequência teria que fazer toda a interligação deles até os switches. Então, nessa abordagem agora, eu vou manter um único patch panel e eu vou pedir depois para que o Lumine automaticamente dimensione a quantidade de patch panels necessários para esse projeto. Então, mantenho 1. E aqui, obrigatoriamente agora, eu preciso deixar marcada a opção saída para WA. Então, justamente dizendo que é patch panel que vai atender as áreas de trabalho. Dou um OK. Então, fiz a sequência aqui, deixei marcado saída para WA, observação para o patch panel, o número de repetições não precisa ser definido agora, o Lumine pode fazer isso, então eu vou deixar tal e qual. No roteiro, tem uma tela capturada aqui,
certo? E a partir daí então eu tenho esse esboço de forma mais clara. Continuando, a próxima etapa agora é nós fazermos as ligações e na sequência o desenho. Então o que eu preciso fazer é estabelecer a ligação entre os equipamentos, no caso switches e os patch panels, certo? E para isso eu tenho a tela, o quadro logo abaixo, que é o quadro ligações, ok? Vejam que ele vai repetir em relação ao switch. Ele vai dizer, switch, quer ligar a porta RJ45 com o patch panel RJ45. Ou no switch também tem uma porta SC, tu quer ligar com o patch panel porta SC. Se eu tivesse um DO no caso, não tem um DO colocado aqui. E tu quer ligar as portas IDC 110 com o patch panel IDC 110. Eu poderia ter uma estruturação aqui de um contexto de conexão cruzada, né? São permitidas duas ligações quando eu for estruturar uma organização junto a um patch panel, que é uma chamada interconexão, que é simplesmente a ligação das portas de RJ45 do patch panel com o switch, e as portas traseiras do patch panel IDC, elas fazem o atendimento às áreas de trabalho. Ou eu poderia utilizar um contexto chamado conexão cruzada, que faz na configuração a utilização de dois patch panels, onde um dos patch panels pega e recebe todas as portas do switch, espelhando-as, e depois o outro patch panel atende as áreas de trabalho, e interligando as portas RJ45 dos patch panels, eu faço a ativação dos respectivos serviços. Na demonstração aqui, eu vou então dizer que as portas RJ45 do switch vão ser ligadas às portas RJ45 do patch panel, e que eu vou fazer isso através de um cordão RJ45. Meu cabeamento é categoria 5E, então aqui para esse projeto eu vou dizer que eu vou usar um patch cord, categoria 5E de 1,5 metros, para fazer essa montagem. E eu vou ter que dizer que a quantidade de cordes para fazer isso vai ser 94, pela questão de já pensar no atendimento depois do total de pontos na área de trabalho. Então isso significa que eu vou estar fazendo a ligação das portas RJ45 do switch com as saídas RJ45 do patch panel, certo? Então fiz aqui a escolha de um cabo categoria 5E e ligação estabelecida. Então, de certa forma, eu considero agora o rack estruturado. Coloquei um patch panel, pedi 4 repetições. Desculpa, coloquei um switch, pedi 4 repetições. Coloquei um patch panel, pedi uma repetição, e eu vou deixar o lumino e depois automaticamente dimensionar ele. E nas ligações eu disse que as portas RJ45 do switch se ligariam às portas RJ45 do patch panel através de um patch cord, certo? E aí dizendo aqui que eu vou estar atendendo um total de 94 áreas de trabalho. Neste momento eu dou um OK, encerrando então essa etapa da montagem do meu rack, certo? Do armário de telecom. E ele pede para mim se eu desejo associar os armários livres do pavimento ao quadro lançado. Então a pergunta é se todos estes pontos lançados, eu quero agora que eles sejam associados a este quadro. Ele chama o armário de quadro, então eu digo que sim, que todos esses pontos ficarão associados ao armário de telecom que eu estou colocando aqui. E para estabelecer essa relação, associe os pontos dos equipamentos desejados, eu vou clicar aqui em PT Dados, que vai selecionar todos os pontos. Vejo que eu tenho um total aqui de o ponto número 1 até aqui no final, um total de 82 pontos. Tá, até olhando pelo esboço antes, de repente um outro ponto não aparecendo. Certo? Eu clico aqui e apenas digo que todos os pontos, clico aqui, vão fazer parte agora do meu patch panel 01, dizendo que todos os pontos serão atendidos pelo patch panel 01 dentro do quadro armário telecom 1. Então depois ele automaticamente vai redimensionar a quantidade de patch panels, e aí eu posso claramente ver qual ramal, qual ponto está associado a qual patch panel.
confirmo aqui um fechar. E agora é importante observar a sequência. Neste momento ele vai pedir que eu estipule a localização do meu armário telecom, ou seja, do rack que eu estiver colocando aqui. Então, pelo roteiro, nós acabamos realizando a associação de pontos. E agora eu vou fazer isso aqui, eu vou posicionar o armário de telecomunicações no projeto, certo? Primeira questão, nas ferramentas de captura, eu vou marcar aqui a opção ponto médio. Então eu tenho a opção aqui de quadrante, ponto relativo, eu tenho ponto médio. E o ponto médio vai permitir que eu selecione um ponto primeiro aqui, um ponto segundo, cliquei, clico de novo, e a partir daí ele vai colocar o armário no meio desses dois pontos. Então foi o que eu fiz aqui. Eu cliquei, selecionei a ferramenta ponto médio, vou clicar num ponto central na parede do fundo e cliquei depois no vértice à direita, certo? Então aqui, gente, eu vou colocar agora a especificação do rack como roteiro aqui. Eu vou escolher um rack aberto, tá, com guias, 19 polegadas, certo? E vou escolher o primeiro aqui, com pé nivelador, um rack de 12 U's. Como eu não coloquei nenhum acessório, então eu vou ter 4 switches mais 4 patch panels. O rack de 12 U's seria suficiente. Para uma construção mais normal, provavelmente eu teria acessórios, teria guias de fechamento, eu teria organizadores de cabos, então 12 U's não seria suficiente. Então é interessante que seja feita a escolha da peça correta. E eu só vou fazer a alteração aqui da simbologia, vou optar por utilizar essa simbologia aqui. Então também apenas uma orientação aqui para entender que eu posso trocar entre a simbologia que ele me lista. Eu vou optar por esta aqui. E eu clico em atribuir, certo? Neste momento eu vou pressionar a tecla F8, lembrando no vídeo anterior F8 é o comando ortogonal, que vai fazer com que esse label, essa colocação aqui do rack do armário telecom, ela fique em um ângulo de 90 graus ou 45 graus. Então eu clico aqui e está colocado o meu armário de telecom, certo? Concluindo então essa primeira etapa. Na sequência eu vou para a sala de equipamentos, então entender que esse espaço é que vai ter também a sala de equipamentos. O armário fica junto com a sala de equipamentos, porque eu só tenho um único andar aqui para atender, e depois na sequência ainda o elemento que me dá a entrada dos serviços de telecom. No armário, na sala de equipamentos, eu vou colocar apenas um DIO. Eu não vou não vou fazer nenhuma especificação de ativos, então só depois dizer que vai ter uma fibra saindo lá da sala de equipamentos que vai atender, vai alimentar o meu rack no armário de telecom. Então eu pego agora aqui na sequência, gente, o próximo ícone, pode ver que é bem na sequência, ó, o primeiro era quadro de telecomunicações, o próximo é quadro de equipamentos e o terceiro é quadro de entrada. Então é bem essa sequência de construção. Eu pego aqui o quadro de equipamentos, então eu vou fazer uma nova estruturação de um rack, eu vou colocar automaticamente, ele é a minha SEC, minha sala de equipamentos número 1 e única, neste caso, e tradicionalmente uma única sala de equipamentos. Também vou dizer que ele vai ficar na mesma altura do rack do armário telecom lançado há pouco, numa altura média, certo? E vou começar então agora a colocar os equipamentos para dentro desse rack. Então, só avançar aqui no roteiro, volto para cá e incluo o primeiro equipamento. Então vou pegar aqui do grupo equipamento, acessórios, cabeamento óptico, e vou pegar este aqui mesmo, ó, subgrupo DIO, 24 fibras mais kit de emenda, e eu só vou pegar um conector atual. Então não todo hoje DIO, todo switch, aliás, com porta óptica atual, utiliza boa parte das vezes conector SC, no contexto do data center, conector LC. Conector ST não é mais nem permitido por norma, então só vou alterar aqui a peça, um conector SC, e com a questão aqui de duas fibras multimodo, sempre dual, e esse equipamento é que vai ser responsável por distribuir as fibras entre os armários de telecom, neste caso um único armário.
eu vou deixar aqui, repetição 1, é apenas um DO que eu preciso. E eu já finalizo, gente, eu não vou fazer nenhuma construção adicional, conforme dito, dentro aí da sala de equipamentos. Eu vou colocar apenas este DO, certo? Então, quando eu pressionar OK agora, tá, eu já vou estar fazendo a localização desse espaço. Então, pressiono OK. De novo, com a ferramenta ponto médio marcada aqui, eu vou colocar esse DO, esse rack contendo esse DO aqui na lateral. Então, clico neste primeiro ponto e clico um pouco abaixo aqui, e ele vai colocar o rack nesse ponto médio. Então, neste momento, eu vou escolher aqui um rack, certo? Vou utilizar o mesmo padrão de antes, só que agora um rack não um rack aberto. Eu vou utilizar um rack com porta de acrílico. Então, descendo um pouco aqui. Tá, eu vou ter na sequência um rack, que é um gabinete, 19 polegadas, com porta de acrílico. E eu vou colocar um rack um pouco maior. Então, aqui apenas pela questão de especificação, seguindo o roteiro, eu vou colocar um rack de 28 US, certo? 470 milímetros de profundidade. Então, escolhido aqui, rack 19 polegadas, porta de acrílico, cristal 28 US, 470 milímetros. Vou alterar a simbologia, vou deixar o mesmo padrão que eu utilizei há pouco, e atribuir. E de novo, com F8 ligado, tá, vou definir a localização desse espaço aqui. Certo? Então, neste momento eu já fiz a localização do armário de telecomunicações, coloquei dentro dele, especifiquei junto a ele um rack que contém, no caso, os 4 switches e depois o total de 4 patch panels. E também já fiz a localização do armário de telecomunicações. Então, na sequência agora, depois de já lançado o quadro de equipamentos, a sala de equipamentos, eu vou especificar agora a infraestrutura de entrada. Então, neste momento eu vou fazer o quadro de entrada, certo? E também, para a questão agora de projeto, eu apenas vou colocar um DO nesse espaço. Então, volto para o Lumine aqui, certo? Escolho o quadro, é o terceiro item aqui então. Tenho quadro de telecomunicações, tenho aqui quadro de equipamentos e eu tenho quadro de entrada. Então, escolho o quadro de entrada. Localização deste, gente, eu vou colocar ele também numa posição média, certo? Então, seguindo o roteiro aqui. E pelo roteiro agora eu vou escolher um acessório cabeamento óptico, tá? Vou escolher o mesmo DO de há pouco, um DO 24 fibras, kit de emenda, e vou utilizar um conector SC na mesma estrutura de há pouco. Então, apenas para dizer que vai ter lá um elemento que vai receber a fibra e ele vai distribuir essa fibra até a sala de equipamentos, e dali depois eu atendo os armários de telecomunicações. Nesse projeto, um único armário de telecomunicações. Então, escolho aqui acessórios cabeamento óptico, escolho então DO 24 fibras mais kit de emenda e conector SC com 2 fibras multimodo, e confirmo com OK. Está aqui o DO e novamente confirmo com OK. E agora eu vou fazer a localização desse DO. Então, para colocar agora o DO na planta, eu vou desativar a ferramenta ponto médio, desativo ela, certo? E vou simplesmente clicar na lateral aqui. Então, vou dizer que vai ficar neste ponto aqui a posição da sala do quadro de entrada deste projeto. Para isso, eu vou escolher um rack, vou escolher uma caixa padrão aqui. Opa. Caixa padrão. Vou escolher um porta acrílico aqui. Deixa eu pegar um acrílico só para fazer diferente aqui. Vou pegar um porta acrílico fumê e vou escolher
5 U's, neste caso vai ser suficiente, e vou utilizar a mesma especificação, 470 milímetros, ou seguir o roteiro ali, 400 milímetros, para acomodar esse DO. Altero a simbologia novamente, tá? E vou atribuir nesse espaço agora, já estou com F8, tecla aqui em cima continua ligada, e vou simplesmente definir aqui a localização desse espaço, e colocando o elemento então aqui. Então, gente, estão colocados agora os 3 espaços. Então, se vocês forem ver, no primeiro momento está aqui localizado o AT1, o armário de telecomunicações. Aqui está localizada a SEC1, a sala de equipamentos. E aqui está localizado a A7, que é a sala de entrada de telecom. Entende que todo esboço, aí, todo projeto de cabeamento, a gente sempre vai ter claramente designado esses 3 espaços. Ou seja, os serviços de telecom, eles entram pela sala de entrada de telecom, vou atender a partir daí os ativos, o switch principal na sala de equipamentos, e a partir dali depois eu começo a atender os meus armários de telecomunicações. Então é o que designa aí a norma de cabeamento como espaços que nós localizamos em qualquer projeto aí de cabeamento estrutural, independente do tamanho. Certo? Voltando no esboço, voltando no roteiro, eu preciso agora associar os quadros. Então, com todos os quadros devidamente lançados, eu preciso fazer a ligação entre eles. Ok? A primeira questão é, a partir do menu Elementos, associar quadros, do Lumini, fazer associação de forma hierárquica. Vejam que eu vou acessar o menu Elementos, associar quadros. E eu preciso agora, na aba Cabeamento, estabelecer a hierarquia destes elementos. Ou seja, a hierarquia significa que primeiro eu tenho o espaço de entrada de telecom, abaixo dele a sala de equipamentos e por último o armário de telecomunicações. Essa hierarquia da ligação da minha estrutura de cabeamento. Então, venho para o Lumini aqui. Certo? E basicamente o que eu preciso fazer é o seguinte: eu vou dizer que o térreo, o armário de telecom, ele vai ficar dentro, ou seja, ele vai ficar associado à sala de equipamentos. Então, seleciono este e clico aqui. Então eu tenho agora, dentro da SEC1 ficou meu AT1. E agora eu vou pegar minha SEC1 e eu vou dizer que ela fica dentro da minha SET1, ou seja, a sala de equipamentos fica acima dela, eu vou ter a sala de entrada de telecom. E também marco aqui. Então agora eu tenho claramente a hierarquia toda ela estabelecida. Eu digo que dentro da SET eu tenho a minha SEC e dentro da minha SEC eu tenho meus ATs. No caso, aqui apenas um AT. Confirmo com OK. Então com isso eu fiz. Agora, seguindo o esboço, tá? Eu fiz toda essa ligação que aparece detalhado nessa imagem aqui. Feito isso, agora eu preciso fazer a ligação entre os quadros, ou seja, eu preciso estabelecer uma ligação daqui, fisicamente, até aqui e aqui. Neste momento, já fazendo uma ligação de quais elementos aqui vão estar ligados entre esses 3 espaços. Então eu começo, gente. Eu vou aplicar eu vou dar um zoom aqui um pouquinho maior. Certo, só eu sair aqui da apresentação. Deixa eu voltar. Eu vou dar um zoom um pouquinho maior. De novo, desculpa, estou na tela errada. Então vem para cá. E vou selecionar aqui o armário. Tá? Dou um clique duplo no armário. Às vezes é o ponto aqui deixa eu só enquadrar. Certo. Então, dou um clique duplo no armário. Venho agora aqui na opção Elemento. Tá? E eu volto à mesma tela que antes eu estava. Então, deixa eu só avançar aqui no roteiro. E o que eu preciso fazer agora, eu vou fazer a ligação. Então aqui embaixo em ligações, eu vou dizer
qual é o quadro superior do armário de telecomunicações. Ou seja, eu preciso ligar o meu armário de telecomunicações com minha sala de equipamentos. Veja na visualização, eu tenho 4 switches, por enquanto são um patch panel, eu ainda não pedi para o Lumine fazer o dimensionamento. Então eu venho aqui em quadro superior, e o que eu preciso fazer agora é dizer que o elemento SEC1, tá, lá na minha sala de equipamentos, o DIO, ele vai ser ligado até o meu switch. Eu poderia ter colocado também um DIO aqui, seria o correto. Então tem um DIO recebendo a fibra da sala de equipamentos e a partir daí depois alimentar as portas ópticas desse switch. Para esse vídeo eu vou manter a ligação direta aqui do DIO com as portas ópticas desse switch. Tá? Para isso então eu vou utilizar um conector SC aqui, tá? Monofibra, dual fibra. Tem que ver a questão da configuração do switch de vocês. Vou escolher dual fibra que seja, e vou dizer que vou precisar de 2 fibras para fazer isso, TX e um RX, para fazer essa ligação da sala de equipamentos até o switch que está no armário de telecomunicações. Pressiono OK. Então agora eu já fiz a ligação deste com este, e eu preciso agora então fazer a mesma coisa da sala de equipamentos com a sala de entrada. Então eu seleciono aqui sala de equipamentos, dou um clique duplo, busco aqui elemento e vejo que eu cheguei agora no rack então da sala de equipamentos. Conforme dito, para esse projeto eu coloquei apenas um DIO aqui. Então aqui no quadro superior eu vou dizer que a minha sala de entrada de telecom, o DIO que lá está, vai ser ligado com o DIO que está lá na sala de equipamentos. Tá? Para isso vou utilizar um conector, um cabo duplex, certo? E vou colocar de novo quantidade 2 para fazer isso. Então a questão aqui de visualizar qual, se é uma ligação, se é um cabo monofibra, se é um duplex, certo? E sendo duplex precisaria apenas um, sendo monofibra 2, tem que ver a especificação dos ativos de vocês. Mas apenas para demonstração deixo 2 aqui, certo? Não é problema nenhum como demonstração agora da ferramenta, pois é só verificar corretamente a especificação dos ativos que vocês têm dentro do espaço de vocês. Então é uma questão de visualizar isso depois como entrega final do projeto. Certo, gente? Eu apenas confirmo aqui. Então o que eu fiz agora foi estabelecer a ligação do armário com a SEC e da SEC com a SET na sequência. Feito isso, eu começo agora a dimensionar a distribuição. Então a intenção agora é que deixar o sistema calcular quantos patch panels eu preciso. Conforme dito, eu não optei neste momento não fazer isso de forma manual. Vou deixar o Lumine fazer esse cálculo. O Lumine tem, quando ele faz o cálculo, ele utiliza aqui um dimensionamento baseado em norma, onde ele vai definir uma taxa de ocupação máxima em termos de lançamento em projeto, e depois ocupação máxima em termos de final de ocupação. E ele também vai utilizar um índice de expansão. Então se eu deixar aqui 0,7, ele vai utilizar isso como um fator de crescimento. E vocês vão ver, eu não vou alterar, não vou mexer nessas configurações. Vocês podem, quem já está aí, tem conhecimentos mínimos em cabeamento estruturado, sabe do que eu estou comentando aqui. Da mesma forma, se eu olhar aqui em configurações, eu tenho aqui as configurações de norma. Então ele está dizendo que esse projeto está sendo montado em cima da norma BNT aqui 2000. Eu tenho a BNT 2007, ainda não tem a versão atual da BNT. Tem as normas ANSI e AEA também, normas já desatualizadas. Mas para demonstração da ferramenta eu não vou fazer nenhuma alteração nesse sentido. Vocês podem explorar isso com mais calma depois, certo? Então, neste momento eu vou deixar com que ele dimensione a distribuição. Para isso eu vou usar o menu cabeamento dimensionar. E vou deixar o fator de crescimento, apenas para demonstração da ferramenta. Vem então em cabeamento. E vou dimensionar a distribuição. Tá?
Vejam que ele fez o que ele fez aqui para mim. Ele abre essa tela dizendo que o quadro AT1 ele tinha 94 pontos, certo? E que num crescimento de 0,7 ele vai para 134 pontos. Com isso, antes ele tinha 4 patch panels e agora nesse dimensionamento ele está me disponibilizando um total de 6 patch panels. Então, de novo dizendo, era apenas como objetivo demonstrar que o Lumine automaticamente pode dimensionar a quantidade de patch panels para mim. Se eu voltar aqui no meu armário, no meu rack, quando eu começo agora a olhar, eu já vejo que ele redimensionou, então ele colocou um total de 6 patch panels, já pensando inclusive em crescimento futuro. Com certeza não faria agora a utilização desses 2 patch panels por uma não necessidade neste projeto, mas pensar que inclusive em crescimento futuro eu teria que dimensionar meu rack de acordo e pensar assim que essa empresa ela vai crescer num período aí de tempo e que não é uma estrutura estática que eu estou montando nesse momento. Então apenas quis mostrar que a partir da execução agora do comando dimensionar, ele calculou automaticamente, fez a atribuição em cada quadro da quantidade necessária em função do número de pontos ligados a ele. Então o Lumine fez isso para mim de forma automática. Certo? Essa tela aqui que eu projetei há pouco, e entender que eu posso fazer uma construção totalmente manual numa vídeo aula próxima. Eu vou fazer a demonstração de uma construção totalmente manual, onde eu vou especificar detalhadamente meu rack. Eu vou colocar o switch, vou ligar com o primeiro patch panel, vou colocar o segundo switch, vou ligar com o próximo patch panel, o terceiro switch, ligar com o próximo patch panel, e vou estruturar meu rack de forma bem certinha, bem organizada. Quis nesse momento deixar essa tarefa, a atribuição do Lumine. Gente, agora vem a parte bacana, que é a gente fazer o lançamento das eletrocalhas, certo? Então, eu vou demonstrar aqui, vou deixar o roteiro projetado, vocês podem na sequência ir olhando pelo roteiro também. E o meu rack, minha eletrocalha, ela vai fazer essa interligação capturada nesse roteiro, tá? Eu vou ter um gramo principal aqui dessa minha eletrocalha, vou interligar 2 caixas de passagem aqui, mais 2 aqui, e depois vou fazer o caminho até o armário de telecomunicações. Então esse vai ficar o meu esboço de como vai ficar o meu caminho de eletrocalha. Para isso eu seleciono aqui nos elementos, eu tenho conduto em curva, já utilizado no vídeo anterior, e tenho aqui então um elemento chamado eletrocalha. Conforme dito aqui, eu tenho a caixa de passagem, busca eletrocalha. Esta eletrocalha ela vai pelo teto, pelo foro, certo? E neste momento eu vou utilizar aqui uma eletrocalha furada, tipo C, tá? Pré-galvanizada quente. Eu vou usar como subgrupo suspensão vertical, utilizando aqui uma fixação simples, utilizando a sequência do roteiro, e vou estipular para esse projeto uma calha de 100 por 50. Pressiono OK, certo? Neste momento então eu vou fazer a ligação dessa caixa aqui, tá aqui ela, da caixa 1, clico, tá? Arrasto para o lado aqui, sem clicar, estou fazendo agora com um screw do mouse, e vou ligar a próxima caixa aqui. E se eu continuar agora, eu estaria fazendo a ligação com as próximas caixas. Então eu só vou pressionar um ESC aqui para fazer o lançamento desse primeiro caminho de calha. Veja como ficou. Então liguei essa caixa com a outra caixa no lado aqui, tá? Eu só vou, para não complicar na sequência, vou desligar o F8 aqui, tá? Desligar o comando ortogonal. Agora eu vou colocar, só voltar para o roteiro aqui. Então fiz o lançamento dessa calha principal, e agora eu vou lá para a ala da esquerda e vou fazer o lançamento da calha, utilizar a mesma calha. Para isso eu vou me certificar que a ferramenta de captura perpendicular esteja ativa. Então a ferramenta de captura aqui, ó, ponto notável, ponto próximo, interseção, perpendicular.
certo? E eu vou fazer a ligação, qual é a intenção agora? Ligar esta caixa, passando pela calha com a próxima caixa, certo? Então, pego aqui, eletrocalha, é a mesma especificação. Então, vai pelo teto, vou deixar aqui eletrocalha furada tipo C, suspensão vertical, fixação simples, mesmo tamanho, dou um OK. E agora então faço, pego essa caixa, caixa 4, passo aqui, vejo que ele vai dar um ponto aqui quando eu estiver dentro dela, dar um ponto amarelo, e vou até a próxima caixa aqui, só está um pouquinho para baixo, até a caixa número 5, clico aqui, dou um ESC, e está construído o próximo caminho. Vou repetir a mesma ação no outro lado aqui, certo? Então tem a caixa 2, vai passar pela eletrocalha até a caixa próxima aqui, que é a caixa 3. Então, de novo, clique em eletrocalha, tá? Confirmo já a configuração desta é a mesma, dou um OK, clico aqui, caixa, passo aqui na eletrocalha, vejo que ela clicou, ficou clicado aqui, ticado, dizendo que ele está passando na eletrocalha, clico e clico aqui na caixa ao final, ESC, encerrando, feita a construção. E por último, eu preciso agora fazer a ligação do meu armário de telecomunicações, que está aqui acima, tá, diminui um pouquinho o zoom, então meu armário está aqui em cima, ok, então neste momento eu vou pegar de novo a eletrocalha, já confirmo, está a mesma especificação, vou clicar aqui, e vou até aqui embaixo, na eletrocalha, clico e pressiono o ESC. Está feita a construção dos caminhos de eletrocalha, gente. Então, deixar um zoom um pouquinho menor, vejo que eu tenho uma calha principal aqui, ligando duas caixas, as outras duas caixas ligadas aqui, outras duas caixas aqui, e isso tudo vai até o armário de telecomunicações. Então, a partir daí eu defini o caminho principal, vejo muito fácil essa lógica de semana passada, no vídeo anterior, então eu já tinha feito toda a distribuição de pontos e já tinha feito a colocação das caixas de passagem nos respectivos condutos. Então agora, neste momento, eu fiz a construção principal da calha. Certo? Volto para cá, só seguindo o roteiro. Fiz a ligação então de todas as calhas. Eu vou passar o roteiro desde o início. Vocês podem dar uma pausa depois se quiserem ler o roteiro conforme mais calma. Então a primeira questão que eu fiz aqui foi a colocação da primeira eletrocalha, essa principal aqui. Agora a eletrocalha da ala esquerda, essa aqui. Todas elas pelo teto, gente. Agora a eletrocalha da ala direita, essa aqui. E por último a eletrocalha aqui na sala de telecomunicação. Certo? O que eu preciso então, o que eu fiz, no primeiro momento eu fiz esse esboço de eletrocalha. Eu preciso agora ligar alguns espaços que ainda não estão chegando interligados a essa eletrocalha. O primeiro é esse ponto aqui embaixo. Ele é um ponto que está numa parte maior, aqui numa parte mais alta. E eu vou utilizar um conduto em curva, certo? Para fazer a ligação então deste elemento. Eu vou fazer pelo teto. Eu vou deixar aqui eletroduto, PVC rosca, subduto, eletroduto com braçadeira cunha e uma peça de 1 polegada. Então ele aqui eu tinha um ponto sextuplo que está aqui num hall de entrada, tá? E clico aqui então, só dar um zoom para pegar bem certinho o ponto. Clico aqui em cima na calha, certo? Como duto agora, lembrar que eu posso especificar curva aqui para ele não ficar por cima aí da parte textual. Então clico um pouco aqui, um pouco mais do lado, clico novamente e está lançado o conduto. Então está feito esse primeiro conduto, que é essa ligação aqui no hall de entrada. Eu vou fazer agora a ligação aqui em cima, a sala de telecomunicação do desenho. Vou clicar em conduto, eu vou escolher a posição piso e eu vou fazer a ligação no ponto duplo mais próximo e no armário de telecomunicação. Então esses pontos aqui eles não estão interligados,
Então veja que esses pontos não tem uma ligação ainda com o armário, eu vou ligá-los diretamente no armário, certo? Então, para isso agora, eu vou pegar conduto aqui, pelo roteiro eu vou pegar conduto, e esse conduto vai pelo piso, supondo que eu tivesse um piso elevado, então vou dizer que esse conduto está no piso, ok? Vou manter aqui eletroduto PVC rosca, subduto eletroduto com braçadeira cunha, 1 polegada, pressiono OK. Neste momento eu vou marcar de novo, volto a marcar, em vez da ferramenta aqui, interseção, ao invés de perpendicular, tá? E eu clico aqui, então que é o ponto primeiro, deste primeiro ponto, e vou clicar aqui em cima, na minha sala, no meu armário de telecom. Tá? E vou marcar aqui a opção manter como piso, dizer que a elevação do eletroduto é diferente da elevação da extremidade, ele detectou isso, mas eu quero sim que esse duto passe por baixo do piso elevado, chegando até o armário que está numa posição média. Confirmo com OK. Só um F7 aqui para atualizar. Dou um ESC. Ligação feita. E agora, por último, a gente precisa fazer a ligação daqui, passando pela SEC, chegando até a 7. Ok? Então, na sequência agora, eu vou interligar o armário, no primeiro momento com o quadro, o armário telecom com o quadro de equipamento, e na sequência eu vou finalizar, chegando até o quadro de entrada. Então, a partir daí, estabeleci todo o caminho físico. Ok? Para isso, de novo, vou buscar um conduto aqui. Tá. Vou manter de novo no piso. Então, eu clico aqui junto ao armário. Venho até a SEC. Ó, de novo a pergunta, manter como piso, porque eu vou fazer isso por baixo do piso elevado. E termino aqui na 7. Por último, de novo, manter como piso. Tá. Até que pelo roteiro, a sugestão manter como médio. Então quer dizer que do armário da sala de equipamentos para entrar a telecom vai estar ligado num ponto médio. Só para mostrar também, demonstrar a utilização. Então vou deixar aqui trocar para média e pressiono OK. Dou um ESC. Gente, com isso, teoricamente eu tenho todas as ligações feitas. Então se eu buscar agora, deixa eu projetar minha tela aqui, se eu buscar agora a minha planta, eu tenho todas as ligações feitas, certo? Com isso eu construí o caminho último físico para a passagem de todos os cabos. A sequência agora, eu tenho uma tela aqui, eu não vou mostrar ela agora, mas se quiserem testar depois, eu posso renumerar os elementos por percurso, tá nesse roteiro. Isso seria feito até a partir do menu elementos, renumerar, pela questão de eu estar colocando a numeração correta junto a cada PT aqui, ó. Então aqui eu tenho PT 6970, PT 6768, e a partir desse comando ele permite renumerar por percurso, tem algumas opções lá, se vocês forem visualizar com calma depois. Ó, acesso renumerar, vou em critérios e vou em cabeamento. E aqui eu posso especificar como ele vai numerar esses ramais, se é por projeto, por pavimento, por quadro, por equipamento, percurso invertido. Se eu demonstrar agora, ele não vai gerar uma alteração no projeto, que já estaria de acordo. Então apenas quis deixar comentado aqui. Eu vou agora para a questão de passagem da fiação. Tá? Eu poderia fazer diretamente a colocação da fiação. Eu só vou antes fazer um verificar traçado. O verificar traçado, ele já vai ter que dar uma mensagem dizendo que não achou nenhum erro, nenhum problema no lançamento. O que também aconteceria se eu fizesse a passagem da fiação, né? Quando ele passa a fiação, ele obrigatoriamente vai ter que verificar o traçado, certo? Então, apenas para alteração aqui, vou primeiro verificar o traçado para ver se está de acordo. Então vou aqui em cabeamento, dentro do menu verificar, ele permite que eu verifique o traçado. E ele vai dizer que não há nenhum problema no traçado, ou seja, todos os pontos de telecomunicações chegam, em última instância, interligados com o armário de telecomunicações.
E feito isso, gente, então eu tenho certeza de que o projeto está de acordo. Ou seja, daqui para diante está tudo certo. Deixa eu dar um Alt F7 aqui para enquadrar a planta como um todo. Então, voltando, eu fiz no primeiro momento a colocação de todos os pontos de telecomunicações. A partir daí eu comecei a distribuir caixas. Fiz um caminho primário de condutos, quer seja aqui condutos retos ou em curva, lembrando que curva é apenas como visual, né, para a questão de ele não ficar sobreposto, às vezes uma legenda aqui, um texto. Após isso, então, eu defini aqui os espaços. Então eu coloquei, dando um zoom aqui, o meu armário de telecomunicações, coloquei minha sala de equipamentos e minha sala de entrada telecom. A partir daí fiz o caminho de calha e só liguei os últimos elementos que não estavam ligados. Então fiz aqui um ponto sexto para o que ainda não estava ligado. Fiz a ligação aqui com esses pontos que estão na própria sala de telecom. E interligando então aqui a minha sala, o meu armário de telecom com o armário da sala de equipamentos com o armário da sala de entrada dos serviços de telecomunicações. Então, de certa forma, concluído o projeto. Daqui para diante agora é aproveitar recursos que o Lumine tem. Vocês vão ver que o Lumine tem algumas coisas muito boas daqui para diante. Então, entender que, claro, como vídeo aula agora eu fiz de forma bem detalhada, quis mostrar de forma bem calma todos os recursos para que vocês pudessem replicar. Mas entender que daqui para diante, montar um projeto desses é algo que demanda questão de uma hora e pouco, eu estou com o projeto concluído. Então agora a gente vai se divertir um pouquinho com alguns recursos que o Lumine oportuniza, certo? A primeira coisa, a gente vai colocar toda a fiação. Então no menu cabeamento, fiação, eu vou pedir para colocar toda a fiação dentro dos condutos e calhas. Cabeamento, fiação, colocar toda a fiação de cabeamento. E a partir daí, olha uma coisa muito bacana, que o Lumine já acaba fazendo para mim. Ele já começa a fazer esse legendamento aqui. Ele vai colocando uma parte textual que a gente fez lá no início de forma totalmente braçal, né? A gente utilizou no primeiro momento em planta mesmo, e dizendo, aqui passam 10 cabos secundários UTP 4 pares. Então ele faz isso magicamente para mim. Claro, não é mágica, é tecnologia da AutoQI, de uma forma extremamente facilitada. E eu teria de só enquadrar a planta de novo no Alt F7, e tudo isso aqui agora estaria pronto, né, com toda essa parte já em planta. Então é muito bacana essa ferramenta. O que mais, gente? Depois que eu fiz a colocação da fiação, então há pouco eu inverti, eu verifiquei o traçado, eu já sabia que o traçado estava certo. Se houvesse algum erro, eu não teria conseguido colocar a fiação de cabeamento, ele me alertaria quanto ao ponto que não estaria chegando no respectivo armário de telecomunicação. Então agora eu vou fazer primeiro algumas verificações. Na verdade, na verificação eu quero saber se tem algum cabo passando dos 90 metros, que é a metragem máxima estipulada por norma. Então eu venho aqui no menu cabeamento e vou pedir para verificar, de novo aqui no verificar, comprimento dos cabos. E ele vai dizer que não tem nenhum cabo neste projeto que está passando dos 90 metros, um comprimento excessivo, então que por norma não seria permitido. Certo? Vou visualizar agora rapidamente em 3D, eu não vou detalhar isso aqui é um brinquedinho muito bacana, essa parte do 3D, vocês podem explorar isso depois. Então eu só vou clicar aqui numa visão 3D, ele gera essa visão 3D, eu só vou fechar aqui para não ficar ocupando espaço. E eu tenho então agora os ícones correspondentes aqui na parte superior, tá? Eu posso no primeiro momento utilizar as próprias setas aqui, eu posso pedir para ver de cima, e dessa forma eu consigo visualizar aqui, posso dar um zoom, tá? Eu tenho agora uma visão 3D, olha que bacana. Eu posso agora aqui interagir com uma tomada, se eu der um clique duplo, ele permitiria inclusive alterar isso aqui. Neste momento eu não vou detalhar isso agora, vai ficar bastante extenso o vídeo se eu fizesse isso. Dou um ESC, e também aqui, gente, eu poderia pegar esse segmento
Tá? E também, ó, ele está me dizendo que é um conduto e poderia estar fazendo uma alteração neste momento. Também não é objetivo. Então, muito rapidamente, apenas quis mostrar a questão de zoom aqui. E poderia agora estar fazendo alterações em termos de estrutura, mas não é objetivo neste momento. Então, fecha a parte 3D aqui. Volta a minha planta. Certo? Eu vou gerar agora, eu vou verificar o dimensionamento dos condutos. Eu vou pedir para ele verificar como é que está o tamanho dos condutos, se estão de acordo. Então, no menu Elementos, Condutos, Verificar. Menu Elementos, Condutos, Verificar. Então, tem aqui e peço para ele verificar diâmetros. Certo? Olha só, gente. Ele está olhando toda a minha planta agora. Vocês vejam que as áreas que ele está visualizando, que ele está me indicando alguma correção, são as áreas já em amarelo aqui. E aqui embaixo eu tenho como passar por todos os pontos. À medida que eu vou passando aqui, vocês vão ver ele caminhando aqui pela planta. Ele vai me dizer qual conduto, qual calha ele está olhando neste momento. E o que simplesmente essa etapa agora faz, ela permite que eu dimensione o conduto de acordo com a taxa de ocupação. Tá? No meu projeto, eu previ, a norma não recomenda utilizar dutos com menos de 1 polegada. Então, todos os meus dutos são de 1 polegada e ele está dizendo, ó, tu não precisaria ter utilizado um duto de 1 polegada. 3/4 de polegada, neste caminho que ele está verificando agora, tá? Que seria este caminho aqui embaixo, certo? Então, ele é o aviso número 1. Ele está dizendo que um duto de 3/4 polegadas seria suficiente. Gente, por questão de projeto, todo o meu projeto é 1 polegada, eu não vou pedir para ele alterar. Se eu quisesse alterar, eu atribuiria e ele já faria automaticamente essa alteração. Então, eu vou apenas caminhar aqui. Ele está sugerindo todos os caminhos onde ele viu que é possível, que tem poucos cabos. Ele está pedindo que eu diminua a seção, o dimensionamento do meu duto. Eu vou manter todos eles assim. Vou apenas passar aqui até chegar num caminho de eletrocalha, certo? Taxa de ocupação, vocês podem ver, ele vai estar sempre passando isso aqui em termos percentuais. Aqui em cima eu posso ver também o número de curvas. É bem legal essa ferramenta. Com calma vocês podem olhar ela de forma mais detalhada. E eu cheguei agora aqui num caminho de calha. Então, da mesma forma, ele está dizendo, ó, tem pouquíssimo cabo aqui dentro e tu poderia usar uma calha de 50/50. Eu, pela questão de projeto, eu dimensionei aqui uma calha de 100/50 e eu vou manter ela. Então, eu não vou fazer nenhuma alteração, mas eu poderia a qualquer momento dizer, ah, é verdade, não teria por que usar uma calha de 100/50, tu está sugerindo 50/50, eu vou atribuir e vou aceitar o que ele me recomenda. Então, não é o caso, apenas fecho e mantenho todo o dimensionamento conforme eu tinha previsto já na hora de fazer o projeto. Então, nesse nosso exemplo, eu não tenho nenhuma alteração a ser feita. Eu começo agora a fazer os detalhamentos. Então, no primeiro momento, eu vou colocar, rapidamente mostrar de novo como colocar os elementos, as legendas. Tá? Então, eu vou enquadrar aqui, vou dar um Alt F7. Eu vou colocar a legenda na lateral aqui. Então, elementos, legenda. Eu vou colocar símbolos. Poderia ser detalhada, com esquema de comando, indicações. Vou colocar aqui do lado. Só para mostrar como rapidamente não colocar a legenda deste projeto. Tá? Eu vou excluir só para não ficar agora aqui atrapalhando no restante da demonstração. Selecionei excluir, delete. Na sequência, gente, eu vou colocar o detalhe dos equipamentos de cada um dos espaços. Primeiro do armário telecom, depois da SEC e por último da SET. Então aqui na lateral eu vou fazer isso. Então eu vou em cabeamento, eu utilizo a opção quadros. No primeiro momento eu vou colocar o quadro de telecomunicações, depois quadro de equipamento, cabeamento quadro, detalhe dos equipamentos, desculpa, aqui está errado, cabeamento quadro, detalhes, quadros, então aqui quadros de telecomunicações, depois quadro de equipamentos e depois quadro de entrada. Depois eu altero o roteiro.
Então aqui é quadro de telecom. Desculpa, estou no local errado. Cabeamento, quadros, detalhe dos equipamentos, tá certo, gente? O roteiro que tá verando. Detalhe dos equipamentos. E aqui então primeiro eu vou dizer que eu quero colocar o detalhe do armário de telecom, AT1. Depois eu tenho SEC1, SET1. Então, ok. E eu vou colocar o meu rack aqui. Certo? Só diminuir um pouquinho o zoom para poder colocar os outros na lateral. Então agora eu venho no mesmo local. Tá? Cabeamento, quadros, detalhe dos equipamentos. E eu vou dizer que eu quero colocar agora o detalhe da SEC1. Ok, vou colocar na lateral aqui. E ainda um pouquinho menos aqui, eu vou em cabeamento, quadros, detalhe dos equipamentos. Eu vou colocar agora o detalhe da 7. E coloco aqui na lateral também. Quis apenas demonstrar, conforme dito antes, então já na questão de... Quando eu dimensionei, eu não me preocupei em colocar... especificar a minha sala de equipamentos, então tem só um rack com DIO. Da mesma forma, não fiz aqui o detalhamento da sala de entrada. Então, o que foi meu objetivo foi detalhar o armário telecom, deixei ele automaticamente dimensionar a quantidade de patch panels. Numa próxima vídeo eu faço isso de forma também manual. Então era apenas para demonstrar. De novo vou excluir aqui para não ficar agora neste momento. Selecionei e dou um delete. Vou enquadrar de novo, Alt F7. Sequência do roteiro. Finalzinho quase, eu vou pedir para gerar a lista de materiais. Então aqui em configurações eu posso no primeiro momento configurar o meu relatório da forma que eu quero ele, configurações e relatórios, certo? Especifico aqui se é uma visualização interna, HTML, RTF. Como eu estou utilizando para a gravação deste vídeo a versão de demonstração do Lumini, ele só permite uma visualização interna, então não altero nada aqui. E eu venho agora para gerar a lista de materiais. Eu venho no menu elementos, lista de material, de materiais, elementos, lista de materiais, e eu só tenho esse pavimento, então tanto faz se seria do pavimento do projeto. Vou selecionar a opção relatório do pavimento, tá? E tá aqui toda a lista de material, gente. Então especificação, acessórios, quantidade de cord, relação por completa, toda a parte depois de rack, todos os elementos aqui do rack, toda a parte de cabeamento óptico, toda a parte de acessórios para eletroduto, toda a parte aqui de acessórios de uso em geral. Então vejam de forma extremamente perfeita, conforme elementos do Lumini, toda a estrutura aqui. No final ele está me dizendo que ele vai utilizar 30 metros de calha de 100 milímetros, e aqui no final ainda ele vai utilizar 106 metros de eletrodutos. Então fantástico essa ferramenta. Fecha aqui. Eu não quero, nem poderia nessa versão gravar, mas não quero neste momento, não preciso dessa lista. Eu vou gerar agora ainda para demonstração o mapa de cabos. Então vocês vão visualizar agora que através do menu cabeamento mapa de cabos eu tenho isso aqui de forma perfeita, tá? De novo ele só diz que eu não consigo gerar o arquivo em disco, só vai mostrar em tela. Então eu tenho aqui toda a especificação, ó, um cabo secundário UTP, é o nome desse primeiro cabo, T1, ele está indo lá do armário de telecom 1, no patch panel 1, e ele está indo na outra extremidade até o ponto que vai atender o usuário. E aqui por todo o caminho onde esse cabo passa. Deixa eu maximizar um pouquinho aqui. Depois a metragem desse cabo e no final o tipo desse cabo. Então, de novo, para quem se lembra como fazer isso de forma braçal, sabe o quão trabalhoso é construir esse mapa de cabos. E o Lumini, a gente já faz isso de forma automática, extremamente eficiente, extremamente fácil, né, a partir do momento que a planta esteja estipulada. E a partir daí, então, todo o detalhamento, todo o mapa de cabos, a metragem. Isso aqui depois poderia ser visualizado no Excel, eu poderia fazer de forma bastante facilitada um somatório, tá? E até aqui no final, o último cabo aqui, mapa de cabos, então, de forma completa. Eu não vou... Opa, deixa eu só dar um não aqui e fechar só o desenho. Manter
aberto ainda o croquis. Alt F7 só para enquadrar de novo. E por último, pessoal, eu vou mostrar o diagrama esquemático dos racks. A gente chamaria isso de um diagrama unifilar. Então lá no menu cabeamento eu vou conseguir enxergar a ligação que eu tenho então agora aqui da minha set. Ele está dizendo que tem aqui um rack, um DO, desculpa, de 24 conectores. Eu utilizo um cabo duplex que vai até outro DO lá na sala de equipamentos, tá? E por fim ele chega com o cabo até meu armário, chegando então até o switch, e o switch está atendendo um total de 94 pontos aqui no meu armário de telecomunicações. Ele já dimensionou 2 patch panels a mais, pensando no crescimento futuro. E a partir daí termina o roteiro. Então, só trazer a planta aqui de volta. Eu não vou salvar esse diagrama esquemático, nem poderia. Nessa versão demonstrativa eu não tenho como salvar. Só vou enquadrar por último a planta, gente, e finalizar. Então, espero que tenha agradado, que tenha valido a pena. Um pouquinho mais demorado essa videoaula, mas eu pude mostrar aqui de forma bastante completa os recursos do Lumine. E talvez aí numa próxima vídeo eu possa detalhar alguns pontos aí que nesta eu acabei pulando, mas eu quis, com a construção da vídeo da semana passada, com essa aqui ainda, poder demonstrar os recursos da ferramenta. Então, espero que tenha agradado e até uma próxima.